Olá, estamos aqui para falar das expectativas de mercado para o analista de RH do futuro. Eu me chamo Legário Borges, sou CEO do Grupo Hunt e Professional Coach. O objetivo aqui na nossa apresentação é que nós fizemos uma pesquisa com 18 gestores de recursos humanos dos principais empresas do polo industrial de Manaus. Então foi feita uma pergunta a cada um desses gestores, que é: o que você espera de um analista de RH? As respostas foram então organizadas, compiladas e a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Quais são os ganhos com esse conteúdo? Primeiro, que vocês vão ter informação atualizada de quem realmente trabalha com os analistas de RH. Então, o que se espera desses profissionais? Então, isso serve tanto para quem quer entrar nesse mercado, quanto para quem já está, tanto trabalhando ou não, porque vai conseguir estar galgando, crescendo, atuando de uma forma mais alinhada com aquilo que os gestores estão esperando de vocês. E aí vai ser um diferencial, vai ser um preparo para ter um diferencial na própria carreira. Boas-vindas aí a toda a turma que está na Semana do RH de Alta Performance, um projeto do Grupo Hunt de alto sucesso. Estamos aí com 3 grupos de WhatsApp participando. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E agora nós vamos apresentar aqui os resultados dessa pesquisa. Primeiro, como é que vai funcionar aqui essa apresentação? Vocês vão ver um número ali em cima, o número 4, e aí na sequência uma frase. Então, o que quer dizer essa questão? 4 gestores tiveram essa mesma resposta, de que o analista de RH precisa entrar na gestão 4.0. Então, o que é um analista de RH entrar na gestão 4.0? Tem algumas questões ali embaixo que são as respostas dos gestores. Eu não vou ler essas respostas, tá? Eu vou mais explanar no contexto geral, mas quem quiser, tá aí todo o material para que vocês possam estar se aprofundando. Então, o que eles acham é o seguinte: está aí a questão da tecnologia, a questão da inovação, da criatividade. Fala-se muito, tem muita palestra, muito evento, a gente enxerga isso no nosso dia a dia, mas está sendo ainda muito timidamente incorporado nos processos de RH. Então, os gestores de RH gostariam de que o RH fosse cada vez mais inovador dentro da melhoria dos processos e que envolvam cada vez menos pessoas para que tenham menos erros, que seja cada vez mais automatizado o máximo de processos possíveis. A gente sabe que no 100% de automação não dá, principalmente quando se trata de uma área de serviço, mas eles gostariam de pelo menos os processos mais críticos fossem sistematizados, criar metodologias de trabalho interno, saber como utilizar os próprios aplicativos, a internet, os computadores, com atividades, por exemplo. Será que não dá para fazer uma pesquisa de clima utilizando os celulares dos funcionários? Como é que pode ser feito isso? Como que pode fazer uma pesquisa, um estudo de rota em cima dos celulares ali dos profissionais, eles passarem, responderem algumas questões, estarem interagindo, a comunicação ela conseguir vir via aplicativos, via sistema e serem mais efetivos. Então, os gestores eles esperam que os analistas eles entrem mais nessa questão de entender e aplicar mais de tecnologia dentro dos processos de RH. Um outro ponto, 5 gestores comentaram que gostariam que os analistas fossem mais generalistas. Essas foram algumas respostas. Existem algumas outras variações que a gente vai ver mais para frente, mas é no seguinte sentido: os RHs estão com o seu corpo de funcionários enxutos, Tivemos aí a época de que existiam muitos especialistas, uma pessoa especializada em cada subsistema de RH, mas hoje não. As áreas estão muito enxutas. E aí, o que acontece? Se um profissional ele sai de licença, sai de férias, tem um afastamento, viaja, vai fazer um curso, ele não consegue estar, o gestor não consegue estar tendo segurança, muitas vezes, para tocar aquele processo na ausência da sua equipe. Então, ele precisa dessa possibilidade de trabalhar a sua equipe com peças-chave que ele possa estar alocando em subprocessos
seja definitivamente ou provisoriamente ou para termos de substituição temporária, e assim ele possa ter uma gestão mais segura. Então o gestor ele quer realmente ter uma segurança de que a parte, né, dos processos de RH eles sejam executados independente da pessoa que está ali, e aí por isso é interessante que todos os profissionais dentro da área da RH tenham conhecimento vasto, né? Tanto da área lá de DP, que é a parte de folha, a parte mais técnica, mais burocrática, tanto quanto legislação, relações sindicais, trabalhistas, quanto também a parte de desenvolvimento, a parte de recrutamento, a parte de assessment, enfim, uma série de fatores que são distintos, né, exigem competências distintas e os gestores, eles gostam de quem tem essas competências e que eles podem estar contando e trabalhando em conjunto. 7 gestores falaram que o RH precisa assumir a sua liderança. Não só a liderança do gestor, mas a liderança da área. E quando você fala de liderança da área, você transmite isso para os analistas, para os assistentes. Porque ser líder não é ter um crachá, é você ter autoridade naquilo que você fala, é você ter um conhecimento, é você orientar uma pessoa, é você abordá-la assertivamente de que algo poderá estar sendo errado. Então, ter esse papel de protagonista, de estar na frente, não estar numa reunião junto com outros gestores ou com outros analistas e simplesmente ouvir, escutar, ou falar, ou não pedir a palavra. Então é essa coisa de se expor, de aparecer, de se mostrar, de estar à disposição, de dar orientação. Então essa movimentação de ser líder dentro da empresa, ser uma área protagonista e não mais aquela coisa de o RH é um suporte, o RH é um apêndice, o RH é um prestador de serviço. Não, o RH ele precisa estar alinhado à questão da estratégia, na liderança, nas suas reuniões. E, eventualmente, não é o gestor que está lá, às vezes é um analista, numa reunião, às vezes o gestor está fora, às vezes o analista ele vai ter que tratar de alguma coisa em outra área, então ele precisa levar esse papel de liderança também, de estratégia, de visão do negócio também. Um paradoxo, 7 gestores comentaram que sentem falta de capacidade analítica dos seus analistas, né? Então, um paradoxo. O analista, ele é contratado para analisar. E o que acontece é que eles identificaram que alguns analistas estão ficando muito na operação, muito operacionais, muito mecânicos, muito técnicos, muito acostumados com as rotinas com que desenvolvem, com que trabalham. Então, a partir dessa questão que os gestores esperam que se tenha um senso crítico, uma capacidade de análise, de interpretar uma solução, de se antecipar a problemas, de analisar um fato e tomar uma ação corretiva para que esse fato ele não volte a se repetir. Então, é ser um observador que consiga resolver uma questão, um problema. E não apenas um espectador ou uma pessoa que vai repetir aquelas atividades ou que sempre foi feito daquele jeito e não consegue, às vezes, dentro de um ponto específico, perceber que há alguma situação que pode gerar algum problema. Então, essa capacidade analítica ela é muito esperada pelos gestores. Não só de relacionamento, mas também de analisar os processos, as situações, os problemas e assim por diante. Outros gestores comentaram que sentem falta de empatia da sua equipe em relação a receber profissionais da empresa. Então, às vezes, vem lá um funcionário de uma outra área, vem até o RH e aí há muita reclamação da falta de empatia. Um gestor até chegou a comentar comigo que existem funcionários da empresa que não gostam de ir mais no RH porque sabem que vão ser maltratados ou não vão ser bem tratados como eles gostariam. Então, ter empatia não é simplesmente achar que a gente tem que sorrir para todo mundo. Não, é receber bem, é um bom dia, uma boa tarde, é ter educação na hora de atender a pessoa, é se importar com o problema dela, é ter paciência
Então, a base principal é a paciência. Então, se a pessoa ela tem paciência, ela consegue gerar empatia. E é isso que se espera. A questão é que, às vezes, a pessoa chega lá, é a primeira vez, né, que ela vai perguntar sobre alguma coisa, o problema do DSR, é o problema da hora extra que faltou, quando que fecha lá, eu fiz hora extra em tal dia, mas não entrou. Então, aí a pessoa ela já está estressada, porque várias outras pessoas já foram lá, já perguntaram aquela questão, e mesmo assim, se forem várias vezes, é importante ter essa empatia. E aí, o que vai fazer a diferença? É saber encaminhar isso direitinho, né? É chegar, explicar, orientar, porque a pessoa ela só vai estar retornando lá para uma mesma demanda se ele não compreender corretamente. Então, a explicação ela precisa ser assertiva, precisa dar uma atenção. Aquela atenção ali, muitas vezes, que você está dando, ela vai fazer toda a diferença e o profissional ele vai se sentir satisfeito com aquilo ali. E a imagem do RH, ele só vai melhorar entre os grupos, as pessoas vão se sentir satisfeitas, e entre eles mesmos vão também começar a se ajudar, né, a explicar. Não, eu fui lá, eles me explicaram, é assim, assim, assado. Isso vai gerar um efeito muito melhor para o RH. 9 gestores falaram que os analistas de RH, eles não têm o conhecimento e a visão do negócio. O que é o conhecimento e visão de negócio? É saber como é que a empresa está no mercado, como é que está vendendo, quais são os concorrentes, como é que está a questão de compras, entrou pedido, não entrou, saiu. Então, é aquela coisa assim, eu entro, o analista ele entra no processo dele de fazer as atividades dele e acaba não sabendo o que está acontecendo ao redor da empresa. Às vezes a empresa está sendo comprada por um concorrente, às vezes a empresa está passando por um processo lá na Bolsa da Europa, né, teve alguma situação problemática lá que vai impactar, às vezes é um pedido, um cliente que foi perdido. Então, assim, tem uma série de fatores que vão impactar no clima da empresa, no ambiente da empresa, e aí muitas vezes o funcionário lá do RH, o analista, ele está alheio, ele não sabe, ele está lá, e aí ele não consegue, né, falar a mesma linguagem, ele não sabe o que está acontecendo, ele não entende por que algumas decisões de gestores. Então o gestor foi lá, perdemos lá um contrato, o que tem que fazer? Tem que enxugar, tem que diminuir lá 20% do nosso efetivo. E aí ele não sabe de nada, ele só fica chateado com o gestor, porque ele tem que reduzir, mas ele não entende que houve lá uma dificuldade de mercado, uma perda de negócio, ou uma mudança de estratégia, enfim, essa visão do negócio, essa visão do todo, ela vai fazer diferença até para os gestores das áreas. 10 gestores de RH falaram que o RH precisa sair do RH, precisa conhecer as áreas e as demandas. Então é aquela coisa de que chegou, bateu o ponto, sentou, ficou na mesa, é um serviço basicamente ali de computador, de atendimento de balcão, de conversa ali na mesa do gestor de RH, e aí acaba que não sai, ficam só presos ali o que está acontecendo internamente no RH. Então, sair para as outras áreas. O que aconteceu? Chegou, tem um novo processo, olha, vamos implantar um novo produto, olha, chegou uma equipe da China que está vindo aqui para fazer uma determinada implantação de produto, olha, tem aqui uma solicitação de um novo aplicativo que foi implementado para gerir aqui a parte de produção, para a questão de segurança do trabalho. Então, ir até a base, ir até os seus clientes internos, saber como funciona a realidade deles. E aí, quando você sabe como funciona, você não fica só esperando que ele vá até o RH, mas também você vai poder ir até lá. Isso tudo foram descrições dos gestores de RH, então eles sentem também essa questão do analista de RH estar muito preso na sua localidade, no seu ambiente, ali na sua condição ali do trabalho, do seu mundo, da sua rotina, do seu dia a dia, e acaba também não interagindo com áreas. E aí vem um conceito, né, que 13 gestores, aqui foi interessante, que 13 gestores comentaram sobre o conceito de business partner. O que é o business partner? Que é
você ser um parceiro, consultor interno para as áreas. Então, não é só conhecer as áreas, os funcionários, mas é ser o consultor para os gestores das áreas. Então, tem lá uma série de demandas, aumento de produção, trabalho temporário, redução, mão de obra que não chegou, vai atrasar, o que a gente vai fazer com os operadores. Então, aí entra o papel do business partner, o parceiro do negócio, que vai contribuir com ideias, um RH mais proativo, mais propositivo, saber por que não deu certo lá no recrutamento, se tem lá 80 candidatos para 40 vagas, então 60 reprovados, alguma coisa está errada, faltou alinhar melhor com o gestor, então sentar com o gestor, entender, alinhar. Às vezes o gestor quer uma coisa que um profissional que não existe. Então é importante o analista de RH explicar, olha, esse profissional ele não existe. Você vai encontrar um profissional assim, assim, assado. Então isso também vai contribuir para que se erre menos, para que o gestor ele conheça a parte de legislação, de segurança, de saúde, segurança e meio ambiente e uma série de outras legislações que realmente ele não está familiarizado. E aí sim, o RH tem essas informações e precisa estar compartilhando. Depois não dá para dizer que o gestor fez errado. Muitas vezes o gestor pode ter feito errado, mas não por conhecimento, por desconhecimento. E aí essa mudança no conceito, que é a base principal, é o ponto-chave que a gente observou, de que 13% dos 18 gestores que nós conversamos, que nós entrevistamos nessa pesquisa de levantamento, falaram que precisa, sim, os analistas terem esse papel de parceiro do negócio, parceiro das áreas, parceiro dos gestores, estarem ali orientando. Eles são consultores internos, sim. O que é um consultor interno? É alguém que conhece mais do que um outro profissional. Então, quem conhece mais de legislação, de recrutamento, de desenvolvimento, de segurança, de meio ambiente, quem conhece mais? É a área de RH. E essa informação ela precisa estar chegando até os gestores para que eles tenham assertividade na tomada de decisão deles. E aí o último item, né, que não menos importante, que é a parte do atendimento interno. Então, 14 profissionais comentaram dessa questão do foco no cliente interno. Isso tem relação com o business partner, isso tem relação com estar mais dentro da área, isso tem relação com a empatia. Então, ela vai abarcando. E eu fiz um destaque aqui porque 14 dos 18 profissionais reforçaram essa questão do atendimento ao cliente interno, que ele vai permear todo o que a gente já falou aqui, que é realmente estar ali disponível. O que é atender? É orientar, é ser consultivo, é explicar, é esclarecer, é ser assertivo, né? Então, os gestores eles precisam de uma equipe que faça esse papel. E acaba que os problemas, as coisas novas, diferentes, as situações distintas, acabam caindo no colo dos gestores. Os gestores ficam chateados, porque eles estão lá, têm que participar de uma reunião, eles têm que estar lá num evento, viajar, têm que estar resolvendo uma outra coisa. E aí acabam tendo que se envolver em questões operacionais, do dia a dia, de uma reclamação de um profissional que foi ali e não gostou muito do atendimento. Tá? Então, basicamente, esses são os pontos, né, que a gente gostaria de apresentar para vocês, de que os gestores eles esperam isso dos profissionais de RH. A gente espera que vocês tenham realmente compreendido, que tenha ficado claro. A gente vai deixar aqui o debate, justamente para que vocês possam estar aprofundando, trazendo algumas experiências, questionando também. A gente também uma pesquisa não quer dizer que nós somos aqui o dono da verdade, existem os contrapontos, e aí a gente quer deixar vocês bem à vontade. O que a gente quer concluir aqui é que, basicamente, o reflexo dessa questão do business partner, do atendimento ao cliente, então isso foi uma evolução do mercado
de que não temos mais como, as empresas não têm mais como ter vários especialistas, né? Os processos eles estão sendo automatizados, as empresas estão ficando cada vez mais enxutas, e eles querem sim ficar com equipes enxutas, mas com equipes de alta performance, com equipes que ajudem a resolver problemas, em que façam com que não se repitam os mesmos problemas, que se tomem ações corretivas. Então, esse papel de protagonismo, de ser o líder, de estar presente, de ter voz ativa, de ser consultivo, de explicar, orientar, é o que os gestores esperam da sua equipe. E esse gestor, ele está com uma equipe redonda, generalista, que consegue entrar nos processos, conhece internamente, conhece o contexto do mercado que a empresa está ligada, conhece os processos e os profissionais, o gestor dificilmente ele vai ter algum problema na gestão. Porque o gestor ele tem que estar na estratégia. Ele precisa estar em reunião, em definições, em decisões, em negociações. E aí, para isso, ele não precisa estar ali resolvendo as questões dos analistas, e por isso que ele espera mais esse movimento, esse direcionamento para ajudá-lo na resolução das questões das empresas. Gente, muito obrigado por vocês. Eu desejo muito sucesso. Espero que esse conteúdo ajude a vocês na sua carreira. E qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Pode entrar em contato conosco para mais informações, esclarecimentos. E agora a gente deixa aqui livre para o debate. Muito obrigado. Até mais. Tudo de bom.